Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste trimestre estudando aí sobre Jesus Cristo. Estamos estudando sobre Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E nesta lição de número 6, nós estaremos estudando a respeito do importante assunto que é Jesus, o profeta das nações. Nós estaremos estudando sobre Jesus como profeta. Nós sabemos que Jesus, ele reuniu em si mesmo os três importantes ofícios: o ofício de rei, de sacerdote e de profeta. E já nos presentes que Jesus recebeu quando nasceu, ali aproximadamente entre 1 e 2 anos, ele recebeu dos magos que vieram do Oriente, ele recebeu 3 presentes. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Exatamente, e esses presentes nos indicam os ofícios de Cristo. E Jesus como Rei dos Reis, Jesus como o sacerdote, Rei dos Reis significando seu domínio, seu governo. Como sacerdote, ele oferece o sacrifício a Deus por nós, no caso ele oferece a si mesmo. E como profeta, ele vem trazendo a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento de pecados, a mensagem de conversão a Deus, a mensagem de que existe também um juízo futuro para aqueles que não seguem a Deus, que não se convertem a Deus, que não aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, dentro desses ofícios, nós vamos ver hoje o ofício de profeta, porque Jesus é chamado então o profeta das nações. Nós temos aí como texto áureo da nossa lição Mateus 21:11, que diz assim: "E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia." A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus é o Cristo profeta que ilumina e salva as nações. Glória a Deus. Então Jesus é o profeta Cristo, ou seja, é aquele que traz à luz o caminho que nos leva a Deus e, ao mesmo tempo, ele salva as nações. Ele providencia então o caminho e ele mesmo é o caminho para a salvação, através do seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Nossa leitura bíblica em classe, ela está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 18 até o versículo 26. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito mediante todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um falou e predisse estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Meu Deus. Então essa leitura já traz para nós aí uma confirmação de Jesus sendo o profeta anunciado lá por Moisés. O profeta que todos devem aceitá-lo
Porque se não aceitar, a própria leitura da palavra de Deus nos indica que a condenação, o juízo estará sobre aquele que não aceitar este profeta Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Bom, nós estamos falando de profeta. O que é um profeta? Então, profeta, no Antigo Testamento, traz a ideia então para nós de um porta-voz de Deus, aquele que fala em lugar de outrem. No caso, Deus indica o que será falado. Deus dá a inspiração do que vai ser falado. Então é o porta-voz de Deus cuja mensagem é a admoestação ou predição. Então Deus envia o profeta para admoestar, chamar a atenção, advertir e também para predizer, falar sobre coisas que vão acontecer no futuro. Em um sentido, os primeiros profetas foram então os patriarcas, né? Nesse sentido de trazer essa mensagem de Deus. Desde Adão até Moisés, então houveram aí esses patriarcas, esses homens que trouxeram mensagens de Deus à humanidade. Deus falava através desses patriarcas. Você pode ver, por exemplo, Gênesis 20, versículo 7. No sentido restrito da palavra profeta, é lá em Samuel que começa então o ministério profético. Entre esses profetas nós vamos ver que se encontram aí Elias, Eliseu, Davi. Então o ministério profético, a escola de profetas, né, começa com Samuel. A partir da época então desses profetas começa outra ordem de profetas, divididos aí em duas classes. Então a palavra de Deus, nós vamos encontrar aí na palavra de Deus esses profetas, e nós vamos encontrar divididos em dois grupos: os grandes profetas ou profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os maiores livros dos profetas, são esses aí, as maiores mensagens, né? Os maiores ministérios, então estão aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, não quer dizer que sejam aí inferiores, mas que escreveram menos, tiveram menos revelação dentro então do seu ministério. Isto é, então, deixaram escritos menos importantes, né? E são em número então de 12. São o que? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são chamados profetas menores. Se nós formos fazer uma lista cronológica, ou seja, dentro do tempo, quem profetizou primeiro até o maior, então vamos ver como se acredita aí que foram então escritos, esses escritos desses profetas, como foi escrita a Bíblia. Então começa lá com Enoque, Gênesis 5, 21 a 24, considerado o primeiro profeta. Depois Noé, Gênesis 9, 25 a 27, Abraão, Gênesis 20, versículo 7, Jacó, Gênesis 49, 1, Arão, Êxodo 7, 1, Moisés, Deuteronômio 18, 18, Balaão, Números 23, 5, Samuel, lá em 1 de Samuel 3 e 20, Davi, Salmos 16, 8 a 11, Natã, 2 Samuel 7, 2, Zadok, 2 Samuel 15, 27, Gade, 2 Samuel 24, 11, Aías, 1 Reis 11, 29, Ido, 2 Crônicas 9, 29, Semaías, 2 Crônicas 12, 7, Azarias, 2 Crônicas 15, 2 até 7, Anani, 2 Crônicas 16, 7, Jeú, 1 de Reis 16, 1, Elias, 1 de Reis 17, 1, Eliseu, 1 de Reis 19, 16, Micaías, 1 de Reis 22, 7, Jonas, 2 de Reis 14, 25, Isaías, 2 de Reis 19, 2, Oséias, aí vem Oséias 1, 1, Amós 1, 1, Miqueias 1, 1, Obed, 2 Crônicas 28, 9, Naum 1, 1, Joel 1, 1, Sofonias 1, 1, Gedutum, 2 Crônicas 35, 15, Jeremias, 2 Crônicas 36, 12, Abacuque, aí no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo